Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos começar uma série nova aqui sobre surrealismo, né? 2024 é o centenário do Manifesto do Surrealismo ou Manifesto Surrealista do francês André Breton. André Breton. Já li uns trechos aí essa semana. Vou fazer uns 3 vídeos também sobre surrealismo, né? Um por mês, talvez, um por mês, uma semana, vamos ver, vou pensar aqui. E aproveitando essas relações da psicanálise com a questão do inconsciente, né? Consciente coletivo, lembrando Jung, e a questão psicanálise e o surrealismo, né? Que foi o surrealismo, aquele movimento então ali do início do século XX, o modernismo, as vanguardas, né? E falando em psicanálise, estamos lendo aqui, né, a autobiografia do Carl Gustav Jung, né? Memórias, Sonhos e Reflexões. Vai ter mais um vídeo essa semana, mais um trecho do livro, uns 3 vídeos só sobre essa autobiografia aqui. Muito densa, né? Porque ele vai explicar onde chegou essas ideias de inconsciente coletivo, né? E o Jung vai trabalhar muito essas questões de integrar a persona e a sombra, ou seja, o consciente e o inconsciente, né? Integrar, a individuação seria isso, né? Não jogar a sombra, né, no porão, mas tentar absorvê-la. A questão do ânimos e da anima, né? Ou seja, o masculino no feminino, o feminino no masculino, né? Essas polaridades, esses gêneros, né? Na verdade, aquelas leis herméticas, né? E o surrealismo tem muitas essas pegadas assim, de emertismo, de gnose, né? Então tem essas coisas. E o Jung gostava muito de estudar essas filosofias esotéricas e hinduísmo, budismo, né? Que é a tradição indiana, né? Oriental. Essas vanguardas da arte, né? Que aqui alguns exemplos, né? Que as vanguardas, interessante esse livro aqui, é um livro sobre descobrindo a história da arte, né? Vai falar mais de artes plásticas, né? Visuais e tal, mas é interessante que vai mostrar então as vanguardas, cubismo, expressionismo, né? Cubismo, que o Picasso, né? Interessante, eu já falei desse livro, acho que já falei desse livro em algum vídeo um tempo atrás aí. E vai ter aqui o surrealismo, né? Então, inclusive com a obra aqui do Salvador Dalí e tal, né? Mas esquecem que antes do Salvador Dalí chegou um momento que falou assim: eu sou o surrealismo sou eu, né? Porque o Salvador Dalí é aquele personagem impagável, né? Assim, aquele ego inflado, não conhecia modéstia nenhuma, né? Então ele era um personagem, né? O Salvador Dalí foi aquele primeiro popstar, assim, né? Mas ele, na verdade, deve muito ao Juan Miró, né? Que também é espanhol, né? Que foi um dos caras que deram, né? Apadrinhou, assim, começou né? Deu esse impulso para a obra do Dalí, Salvador Dalí, ambos espanhóis, né? Então fala sobre o surrealismo aqui, a importância do surrealismo na obra do Miró, mas não ficou só nisso aqui não, né? Porque ele tem né, realmente surrealismo, mas o Miró tem outros estilos próprios, né? Estilos próprios. E o Salvador Dalí levou, né? Levou, por exemplo, o surrealismo ao ponto de paranoia mesmo, né? Assim, aquela questão de concentração total. E ele fala assim, a diferença, né? O Salvador Dalí fala, a diferença entre mim e o paranoico é que eu sei que eu sou um paranoico, né? A diferença entre mim e o paranoico é que eu sei que eu sou paranoico. Então essa ideia de consciência. Então o Salvador Dalí tinha consciência, né, de que ele podia trabalhar com o inconsciente, então ele administrava esse inconsciente para tentar trazer para as telas, né, esse inconsciente. Então a ideia do inconsciente seria esse porão da consciência, né? A inconsciência é maior que a consciência seria só ali uma pequena luz que vai de vez em quando brilhando, né? Na inconsciência, e a inconsciência se manifesta nos sonhos. Então os primeiros surrealistas, né? Depois a gente vai ver esse livro aqui contando sobre o surrealismo, que é justamente esses primeiros surrealistas trabalhavam muito os conteúdos oníricos, né? Conteúdos do sonho, assim como o Sigmund Freud, assim como o Carl Gustav Jung, né? Ou seja, que aí, inclusive, os surrealistas foram até o Freud pedindo para ser apadrinhado, né? Só que o Freud não gostou muito da ideia, o Freud não entendeu, né? Mas né? Aqui você vai ter o histórico do surrealismo e que o surrealismo veio desde muito antes. Se você pensasse nos primórdios do surrealismo, né? Você vê lá as visões de William Blake, né? Que influenciaram depois os Beats, lá o Allen Ginsberg, né? Se você imaginar ali o Gerhard de Nerval, poeta do século XIX, também vai ter essas imagens herméticas, né, oníricas, estranhas, assim, difícil de interpretação. Os poemas do Arthur Rimbaud, né, que são do regramento de todos os sentidos, né, escrever o que vem na cabeça, o começo da escrita automática e a ideia dos pensamentos sombrios vindo à tona do Conde de Lautréamont. Né? O Conde de Lautréamont, imagens assim perversas, né, que a gente fala, a imagem que você quer guardar no porão, mas o Lautréamont trabalhava poeticamente essas imagens assim grotescas, né,
Então pode até ter surrealismo no Dante. Tá bom, vamos falar que o Dante também é surrealista, né? Então se você for olhar até o João do Apocalipse lá, né? O João que escreveu o Apocalipse tem imagens também assim que você não entende, né? Então essas imagens seriam trabalho vindo a partir do inconsciente, né? Você teria a consciência tentando interpretar e trazendo à tona esses conteúdos do inconsciente, né? Muito bem, deixa eu ver minha água aqui que minha voz tá falhando, né? Esses conteúdos inconscientes podem ser trabalhados nas imagens, né? Nos filmes, né? Tem o Buñuel também que fez filmes, e trabalhando na literatura. Então no Brasil, por exemplo, nós temos o Murilo Mendes, e o Jorge Lima, né? Que vão trabalhar, inclusive eu vou trabalhar mais o Murilo Mendes esse ano, Tempo e Eternidade, Jorge Lima e tal, que vai trazer muitas dessas imagens, né, que ele tinha uma influência. O Ismael Neri era um poeta também, artista plástico, né, fazia quadros, que foi inspiração para o Murilo Mendes, né. E eu falei aqui do Murilo Mendes, Jorge Lima, do Blake, William Blake, né, e foi uma influência para o Cláudio Viller, né, que nos deixou no passado, e o Roberto Piva, né, Cláudio Viller e Roberto Piva, os surrealistas de São Paulo, e que também absorveram, né, a geração Beat, né? Então a geração Beat, aqui o Allen Ginsberg, né, a geração Beat tem muito disso também, de pegar essas coisas assim, mais esotéricas, mais gnósticas, né? Inclusive tem um livro do Viller que a gente vai ler, comentar o livro, né, que a gente já leu aqui, mas vamos comentar em um vídeo aí, o segundo ou terceiro, essa obra do Viller, que ele vai falar disso, né, da importância do surrealismo, do budismo, da tradição indiana, oriental, da Kabbalah, da gnose, né, tudo isso misturado ali na poética, né, universalista, podemos dizer assim, da geração Beat, né? E aí você tinha ali budistas, você tinha católicos, você tinha judeus, você tinha a mistureba total, né? E esse livro a gente vai falar de todos os nomes aqui, então, da geração Beat, tem poema de todas as gerações aqui, né? Vários níveis da geração, porque tem o pessoal que veio ali da costa leste, o pessoal da costa oeste, São Francisco, né? E o pessoal que ele divide o livro aqui do pessoal que se inspirou, né? Podemos chamar assim os poetas afins, né? Que aí ele vai colocar então o pessoal de Nova York, o pessoal de São Francisco, né? Lembrar que o Neil Cassidy que vai ligar esses dois grupos, né? E tem os poetas que trabalham muito o surrealismo, né? O budismo, então é interessante a gente ver a quantidade de surrealismo, né? Tinha o Lamantia, Philippe Lamantia, o Gary Snyder, né? E o próprio Allen Ginsberg, que tem muita imagem, assim, onírica, né? Trabalha muito onírica, inclusive no Weave, né? O Weave, né? Traduzido pelo Cláudio Viller também, né? Então, essa organização aqui do Sérgio Kohn, né? E aí interessantíssimo, né? A fonte inesgotável, né? Mostrando essas releituras e leituras a partir da psicanálise. Então você vê, né? Freud e o Jung foi uma ampliação, né? Uma ampliação até que para o Jung é psicologia analítica, né? Nem é psicanálise. A psicanálise ficou mais ali com Freud, Ferencz, né? O Lacan, né? A Melanie Klein e tal. Então o pessoal mais psicanalista. Aqui o Jung vai trabalhar também as mitologias, né? A gente vai ver no próximo vídeo, vou falar sobre Jung. Ele vai falar das mitologias, né? Vai falar da questão dos símbolos, né? Das várias religiões, várias seitas e tal. Vai trabalhar muitas coisas, a mesma leitura que você pode fazer com o surrealismo da geração Beat, né? Então o surrealismo não ficou só na arte plástica, no cinema. E no cinema tem, né? Você vê aquela Origem, Inception, né? Que mostra o cara que viaja dentro dos sonhos, num sonho ele vai para outro sonho, né? E tal, ele tem que implantar ideias dentro dos sonhos e tal. Então, ou roubar ideias dentro de sonhos, né? Então, assim, o cara viaja literalmente para dentro do sonho do outro, né? Contrabandista de sonho, né? Os caras trabalham com sonho. Então, e os filmes da Marvel, né? Cada vez exploram mais o surrealismo, o Doutor Estranho, né? Essas imagens oníricas, psicodélicas, a psicodelia tropicália, né? Os Mutantes no Brasil, né? Você vê os Mutantes, né? O rock progressivo. Muita banda de rock progressivo usa imagens psicodélicas, surrealistas, né? Posso fazer o Yes, Yes é uma das bandas que mais, né? Yes, Pink Floyd, o King Crimson, são as bandas que mais usam, por exemplo, imagens de sonhos, né? Descrição de sonho, imagens, imagética mesmo, surrealista. E aí também comentar este livro, né, o Massas de Orfeu, que eu já falei também em algum vídeo, mas é bom ficar sem repetindo, né? Que são vários autores brasileiros e da República Dominicana, que aí vai ser aquele recorte bem surrealista, porque aqui tem o dedo, né, e a inspiração do Floriano Martins, que junto com Cláudio Viller, né, trabalharam muito esse estudo das imagens surrealistas, né? Então,
Aqui você tem vários, inclusive você tem, né, o pessoal da geração do Piva, que é aqui, por exemplo, o Afonso Henriques Neto. Mas tem geração nova, né? O José Geraldo Neres, né? O próprio Sérgio Conde, que é a coleção, Rodrigo Petrônio, Cristiane Grando, tem aqui o Vilmar Silva, né? Que agora é o Djamil Sesostre, né? Poeta de Minas Gerais, já foi até andando pelo Brasil, performance, né? Então aqui tem vários, né? O próprio William Martins, que vão trabalhar, e aí são vários estilos, eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que ele conseguiu agregar, né? Lembrando que o pessoal do Brasil, né? Poesia brasileira e poesia dominicana. Né? Então tem o Contador Borges, o Floriano Martins, né? Leontino Filho, Marco Luquezzi é tradutor do Humberto Eco, né? Então, assim, é um poço de erudição, né? Tanto o Humberto Eco quanto o tradutor, para você traduzir o Humberto Eco, você tem que conhecer bastante coisa, né? E aí o Marco Luquezzi, inclusive da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele juntou, Vilmar Silva, juntou José Geraldo Neres, então Adriano Javier, Cristiane Grando, Sérgio Cohn, Marco Vasquez, Rodrigo Petrônio, né? Então, vamos ver aqui o Rodrigo Petrônio, Os Homens Carregam Suas Sombras, 261, para a gente fechar então, né? E depois a gente volta falando de mais poesia surrealista, tá? Vamos fazer essa série de surrealismo, né? Então, daqui do Petrônio, Rodrigo Petrônio, né? Que é de São Pablo, né? Os homens carregam suas sombras, os homens carregam suas sombras, afundam na madrugada com todas as suas estrelas. Não conheço minha carne, não sou dono das sílabas que meus lábios subtraem ao eclipse e as chamas verdes dessas árvores. Marcho pelo céu e me detenho vazio de corpo e alma, diante dos deuses que se suicidam no abismo. Toda a eternidade me é contrária e só eu mesmo aquilo que liquido. A benevolência cresce em mim como uma praga e o amor só se realiza como acerto de meus passos mal desenhados e malditos. Cavalos me despertam, ultrapassam a minha sede e a minha espécie rumo ao nada. Não há água que limpe a sujeira de minhas mãos e de minha raça. A clareira dos abutres já me espera, homenagem lunar tatuada em minhas chagas. Círculo monótono de pés e de gravetos freme em meu coração, enquanto as paredes podres se destacam de meu sangue enferrujado. E eu assisto indiferente à procissão de vermes que deixam minha existência bem mais leve e coroam a minha cabeça abençoada. Meu rosto é este espaço, inauguro a minha fala entre essas reses. Não sou o sopro liberto com as palavras, nem a glória que se eleva fugaz. A ave solta de meu pulso aberto em minhas palmas. Eu sou homem, e agora me ajoelho, contrito, ante o sol negro, em minha prece. Né? Então, o poema do Rodrigo Petrônio está aqui, Massa de Orfeu, muita poesia surrealista, né? Das novíssimas gerações. Então, fique a dica, depois vamos fazer mais, então, comemorando, né, centenário do Manifesto Surrealismo do poeta André Breton, né, que lançou aí, primeiro, né, que tem o primeiro, 1914, né, 1924, 100 anos, né, 1914 é a Primeira Guerra Mundial, né, então, né, o surrealismo daquela época ali das guerras, e aí em 30 tem o segundo manifesto, né, surrealista, ok? Então, vamos aproveitar para comemorar esse ano, né, o centenário do Manifesto do Surrealismo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.